Olá, como vão todos e todas? Bom, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre Blumenau voltando para a Idade Média, tá? Assim, é muito grave e vocês vão entender o porquê, tá? Antes de mais nada, assim, me sigam, curtam, compartilhem, porque é importante essa informação chegar a todos e todas, né? Primeiro, assim, ó, o tema é internação involuntária, tá? Existe um projeto de lei encaminhado pelo prefeito de Blumenau para a Câmara de Vereadores em regime de urgência. Primeiro, o grande absurdo isso, um assunto importante como esse ser encaminhado como urgência, sem ter discussão com profissionais de saúde, sem ter discussão com a comunidade, porque, sinceramente, isso atende a alguns interesses e a gente vai conversar aqui sobre isso, tá? Mas a internação voluntária, o que tem a ver com a Idade Média, tá? Com a Idade das Trevas, né? Quando a gente volta um pouco na história, muito na história, e vai entender como se davam com os pacientes psiquiátricos, com idosos ou com pessoas com dificuldades, né, da sociedade, enfim, né? Eles colocavam nos antigos manicômios, que era aquela questão que se tinha muita violência, tortura, tá, muitos maus tratos, e é isso que se tinha de manicômio na época, né? Não é à toa que se a gente for perguntar para os mais velhos, tá, o que eles falam de asilo, é um horror o que as pessoas pensavam, né? Porque realmente eles viveram algumas coisas assim que vem lá da Idade Média. Mas aí a gente vem com uma reforma psiquiátrica, onde a gente acaba com os manicômios, vem com um trabalho muito importante dos CAPs, nessa questão específica dos CAPs AD, tá? E esse CAPs AD, tanto que tem um estudo na Cielo, que é uma das principais revistas médicas, tá? Científicas, que fala do tratamento e reabilitação do CAPs AD. Primeiro ele fala que, lógico, o CAPS dele vai dar conta de casos leves e moderados, tá? E isso é importante saber disso. Mas ele é um fator importante, que é uma política pública de baixo custo, baixíssimo custo, comparado com o hospital psiquiátrico, comparado com o manicômio, muito mais barato. E ele tinha uma coisa importante, por quê? Porque tratava o paciente como um todo, pensando na reabilitação biopsicossocial. E aqui se falava da família, porque a família tem que estar próximo. Nas experiências que grupos que não são da saúde, mas que trabalharam muito com isso, como alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, entendem da importância dessa interação entre família, o paciente, como ele tem que estar motivado a fazer isso. E isso o CAPS fazia, tá? Mas aí vocês vão perguntar, tá aí nos casos graves ali, com o pessoal dependente de químico que está nas ruas, porque essa é o mote que eles falam. Então, vamos voltar para 2014, tá? E a gente vai pegar programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo, no governo Haddad, tá? E aí tem um estudo importante que está aqui nessa Associação de Gestão de Saúde, tá? Que é lá da Universidade Federal de Viçosa, que faz um histórico sobre esse programa de braços abertos. E como ele era amplo, o que consistia esse programa? Era um programa que dava uma bolsa, assim, para esse morador de rua que estava em situação de rua e que estava com dependência química pelo crack, olha só que dificuldade. Mas nessa bolsa, o que ele tinha? Ele tinha condições de ter uma moradia, condição de ter uma alimentação adequada e tinha frentes de trabalho organizadas pela própria prefeitura, tá? Em parcerias com as diversas secretarias, então uma coisa muito intersetorial. E por que era importante ter uma bolsa para ele ter um local para residir? Porque ele saía da rua e porque para muitos que estão aqui, uma das primeiras coisas que a gente bota no currículo para pegar emprego é endereço. Então a gente precisa ter endereço, a gente precisa sair da situação de rua. E só para vocês terem uma ideia, estudos mostram que 53% desses acolhidos pelo programa de Braços Abertos voltaram a ter contato familiar, 53%. E aí falam que tem nesse estudo aqui do CAPES, a importância da família. Sobre 83% foram ter atendimento à saúde, então como foi importante esse tratamento de saúde, e 64% deles
foram ter contato com as frentes de trabalho. Trabalho é importante. Então, como era um programa importante? Quem desmontou isso? Governo Dória, tá? Seguiu com o Bruno Covas. E com qual ótica desmontar esse programa? Com as internações voluntárias. Ao desmontar esse programa e voltando às internações voluntárias, o que aconteceu? A Cracolândia, que vinha diminuindo, que vinha tendo um reconhecimento mundial nesse tipo de programa, começa a aumentar, e quem vai a São Paulo hoje, vai ao centro da cidade, percebe que a Cracolândia ela aumentou de uma forma absurda em São Paulo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer internação involuntária, a gente tem que recorrer às comunidades terapêuticas. E o que tem das comunidades terapêuticas? Por isso que eu falo que talvez o prefeito aqui tenha seus interesses. Todo mundo sabe aqui a correlação que ele tem com algumas entidades religiosas, e eu vou dizer muito tranquilo que algumas podem até desenvolver bons projetos, mas muitas comunidades terapêuticas não fazem bons trabalhos, tá? Tanto que você procura comunidades terapêuticas no Google e coloca sobre investigação, acusado, bota isso, comunidade terapêutica acusado de, comunidade terapêutica investigado de. Você vai ter uma série de links para matérias. E aí, as palavras que a gente escuta, comunidade terapêutica, entre aspas, prisão, maus tratos, tortura, violência, isso é o que estava aonde? G1 de 23, Portal Intercept Brasil de 2019, Metrópolis de 24, Ministério Público de Santa Catarina num estudo de 2020, tá? ND+, de 23, Terra em 23, então assim, uma série de reportagens mostrando que as comunidades terapêuticas têm essa questão de violência, tortura, maus tratos. E o que isso é mais grave? Que o paciente que vai involuntariamente para lá, além de sofrer toda essa série de agressões, abusos que se tem, ao ele ter alta, ele volta para a rua. E ele volta para a rua, o que ele vai fazer? Se não tem um tratamento adequado, ele volta de novo à dependência química. Então, além de não resolver o problema, ele gera uma violência enorme. Então, assim, é dinheiro público gasto com comunidades terapêuticas, que muitas vezes são um grupo de apoio político ao prefeito de Blumenau. Então, talvez essa questão de comunidades terapêuticas e o projeto de internação voluntária, talvez tenha um cunho de, talvez, quem sabe, contudo, porém, talvez tenha uma correlação aí de atender grupos políticos que querem ter maior número de pacientes nas comunidades terapêuticas, que vão ter talvez problemas de maus tratos e que não é nada eficiente comparado a programas como o Programa de Braços Abertos e do CAPS do governo federal, do CAPS-AD, que é uma política tão importante que está sendo fortalecida pelo Ministério da Saúde, mas que encontra dificuldades dos municípios. Por quê? Porque quem organiza os CAPS-ADs no município, apesar do financiamento federal, das normativas federais, quem organiza essa política é o governo municipal.